Bom, companheiros, eu vou fazer postar uma tolice, mas é uma tolice legal, eu não achei. Assim, é, as minhas interpretações, os meus primeiros pensamentos, as minhas primeiras interpretações, lá junto à minha infância, desde que eu tinha uns 10, 11 anos, e eu já tinha as minhas interpretações sobre a Bíblia, Porque eu tinha uma certa dificuldade de ler a Bíblia porque eu não queria ler a Bíblia, eu tinha medo de ler a Bíblia, sim. Eu tinha medo, e tive medo por muitos anos, até os meus 36 anos eu não lia a Bíblia, mas eu buscava informações do conteúdo da Bíblia. Eu só tinha medo de ler, mas conhecer o conteúdo, não, eu busquei cedo. Mas aí eu pedia para algumas pessoas ler. Olha, ninguém gosta de ler a Bíblia, gente. Ninguém gosta de ler a Bíblia. Olha. E nem do assunto. E nem do assunto. Quer perder os amigos? É entrar no assunto do que, assim, da existência, da vida. E ninguém gosta de ler a Bíblia, tá? Mas aí eu fiquei buscando. Eu tive as minhas interpretações. Bom, o que interessa é a interpretação, né? Eu fiquei inculcado ali com a morte, a morte, claro, e também com a presença, né, daquele estar presente que se fez como se estivesse ali naquela escuridão, né, daquilo que é ensinado para as pessoas, de que de repente não diz de onde nem porquê, um Deus que a origem não define, uma atividade que não tem nenhuma definição, sem referência de princípio de nada, de repente, aquela inteligência, aquele acúmulo né, de ciência, como se sempre tivesse presente e não se sabe aonde. Então, aí eu tive a minha interpretação, no porquê da morte, tal, aquela coisa. Mas aí eu vendo a imagem ali, daquilo que eu vi, claro, eu me coloquei, né? Eu sempre me coloquei na história, eu me colocava lá dentro, né? Aí eu fui entender, mas por quê? Qual é a situação? O que está escrito assim? O nome da árvore era a árvore do conhecimento, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento, do bom, do bem e do mal. Era isso, a árvore da sabedoria, a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Aí eu falei, puxa, certo. Se a árvore tem esse nome, o fruto é aquilo que, né, a árvore está, né, fazendo propaganda, que é o quê? É conhecimento, é ciência. É eu estar presente, porque a árvore, só aquela, a árvore, se ele não tivesse comido aquela árvore, hoje nós não seríamos, porque hum, para que houvesse um Deus, ele seria para sempre, o Deus para sempre. Então, eu estou falando, quando eu era criança, o que eu sentia assim. Eu não posso nem definir muito, porque de criança para cá eu tive é, a coragem de ler a Bíblia, li muito, muito e muitas vezes. Então eu posso até comentar sobre o que eu vi. Aí agora eu tenho as minhas ideias, mas eu estou querendo descrever a minha interpretação de quando eu era pequeno, quando eu não tinha informação. Quando eu não tinha informação, eu era convicto de que o que justificava a morte do homem era o fato de que a criatura não pode estar, não pode ser o próprio Criador. Né? Para que a criatura fosse, não poderia haver um. Para que um fosse, não poderia haver outro. Então eu penso que, a partir daquele momento, quando o homem ingeriu o fruto da árvore, não, eu já vou entrando nisso. Eu estou querendo falar quando eu tinha criança, eu estou explicando por quê, mas não.
assim, o fato é de que, quando eu era criança, desde pequeno, eu acreditava de que o homem tinha, quer dizer, não o homem, o fato de que a morte, né, era existia, é porque o homem descobriu, o homem viu que era Deus. Quando ele viu que era Deus, aí então é que Deus morreu. Não é que Deus morreu. Mas aí ficou o homem, que era Deus. Ele só não podia descobrir isso. Eu tinha esse pensamento em mim. Claro, além de outras interpretações, sabe, que sempre, desde sempre, quando eu fazia a ideia, a imagem da atividade, né, dos primeiros elementos, né, da família primária, eu tinha a imagem de que eles eram como que se fossem apenas virtudes em uma massa ativa. Então toda aquela massa era uma virtude, mas não é só uma virtude, é algumas virtudes em massas de pessoas, que seriam cada um, a atividade de cada um. Eu sempre pensei dessa forma. Depois de algum tempo, até depois eu aboli essa ideia, mas depois, agora eu estou voltando a considerar essa situação. Mas eu pensava dessa forma. E também quando eu ouvia falar assim, sobre a questão da besta, que falava de que eu sempre achei de que a besta. Não, eu não atacava muito Jesus, não. Mas eu nunca achei, eu sempre achei de que ninguém deveria se curvar a homem algum, senão a um único Deus. Eu sempre rejeitei o Cristo, o Jesus. Eu gostava de assistir lá o filme deles, tudo, mas eu sempre rejeitei o Cristo Jesus. Bom, olha, professor, falando assim de interpretações passadas. Até o momento que hoje eu sou atualmente, declaradamente, eu sou anticristo. Mas das interpretações de quando eu era criança. Quando eu era criança, tinha assim a ideia dessa imagem. Inclusive, eu estou até fazendo esse vídeo por quê? Porque eu considero de que eu tenho alguma, assim, sabe, uma informação dentro de mim, sim, mas só que eu tenho que, sabe, manejar para que ela não né, seja esquecida. Então eu escrevo, ou então faço alguma menção, porque aí eu entrando na menção, logo aí eu já pego de volta, assim eu nunca perco aquela linha, né? E eu vi aqui agora esse entendimento que combina com as minhas interpretações lá desde o princípio da minha infância. E também eu fiz também esse vídeo motivado para fazer lembranças, né, das interpretações que eu tive relacionado ali ao ensino da Bíblia, porque agora eu fiz uma interpretação, como eu sempre nunca fui encontrado, mas depois de conhecer o Ramon, eu penso assim, claro, se de fato toda promessa, toda aquela influência for destinada a uma virtude que é, sabe aquela massa, ele deverá ser da família dos judeus. Dos judeus. Não, os judeus, não da família dos judeus. Não só da família dos judeus. De todos aqueles que são da linhagem, né, de Jacó. Todos aqueles que são da linhagem de Jacó, né, tem que ser semente nascida daquela linhagem. Ou também nascida da linhagem de Ismael. Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. Os nascidos da linhagem dos filhos de Ismael também tem alguma parte ali nas coisas. Então, agora as outras linhagens não. Agora, se a promessa tem que ser dessa linhagem, tem que ser dessa origem, tem que ser dessa origem. É claro que, independente se seja ali dos judeus ou não, é porque os judeus são propensos porque têm o direito, né,
de ter a linhagem, mas são várias linhagens, várias etnias aí que têm os mesmos direitos, que são né, da mesma semente, da mesma fonte de vida. Bom, eu penso assim, porque claro, e isso vem justificando. E eu, às vezes, eu penso, eu matutei bastante sobre isso, mas eu já falei, mas isso é uma loucura, porque, puxa, sabe, é uma teoria assim tão papá, que, puxa, ouvindo assim, a gente vê que a mentalidade daquela pessoa que está acreditando, pensando naquilo, é muito, para não dizer louco, né, companheiros? Assim como algumas vezes eu ouço algumas pessoas falarem com tanta convicção aquilo que acredita, que eu ouço, e eu tenho ali as minhas definições, e eu vejo que se eu falasse aquilo que eu seria definido da mesma forma como eu defino. Quando eu ouço as tolices, né? E também, tudo bem, mas é tolice. Também não ligo, porque eu sempre disse que todos somos loucos, mas são ideias que. Mas são ideias que são razoáveis, porque sim, companheiro, sim. Até mesmo a ideia de que, veja bem, onde é que está a atividade, a presença dos celestiais? Imagina você que é um protótipo do maior. Né? Onde é que você está? Você está dentro desse espaço, desse corpo animado, certo? Você se localiza, certo? Veja você, o teu pensamento, a tua capacidade, todo o seu equilíbrio. Veja você, se meça, certo? E você é um ocupante desse lugar que está aqui, parece que está aqui em cima, aqui, mas é claro que nós é um conjunto né, de organismos. Certo, você é o protótipo da pequena. Agora, veja a sua complexidade e calcule, companheiro, a complexidade daquela existência, daquela vida, daquela presença, daquele estar presente, que você pode ver na cabeça de uma galinha. Olha para uma galinha. Olha para uma galinha, observa. Se coloque no lugar dela. Veja o que ela vê. Você sabe que ela conhece, você sente que ela sente, porque ela manifesta. Mas você conhece o estado dela. Mas é uma vida, pô. Você vê que tem uma vida. Olha uma minhoca, uma formiga. Olha para uma formiga. Né? E busca nela, companheiro. Onde é que está? A propulsão daquela animação da matéria. Tá vendo? Tá vendo? São tudo habitações em uma dimensão, cada uma diferente da outra, né? Que você pode comparar pensando que aquilo que você não conhece, o mistério, o enigma da existência, é semelhante. Agora, faça uma coisa seguinte: vá lá para cima, vá lá perto do Sol, suba lá para um lugar até onde você pode ver a Terra. Imagina você que a Terra, o universo é o organismo, é os seus corpos, é as pernas, é o universo. Agora imagina você que a Terra, ela tem a mesma função do seu cérebro. A Terra é um cérebro do qual você é o protótipo em outras atividades. Bom, companheiro, é um pensamento meu, né? Bom, companheiro, esse é o meu pensamento. Já falei muito, olha, companheiro, quase 15 anos, e eu perco muito dessas coisas. Bom, companheiro, eu sou ateu. Fiquem com Deus.